compartilhar ideias, sentimentos, experiências, compartilhar valores. Amigos do Mosaico, nós temos hoje a grata presença de Marcelo Davidovich, presidente da escola Aleph Peretz. E faz tempo que o Mosaico está tentando saber um pouco mais dessa escola que a gente ouve falar muito, tem muita coisa boa rolando lá, tem uma estrutura absolutamente excepcional. Se não fosse a estrutura educacional, ela está dentro da hebraica. Então vocês já imaginam que o outro pedaço, a outra perna da escola tem uma estrutura que poucas escolas no Brasil têm. Marcelo, obrigado pela oportunidade. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é bem marqueteira, é bem da minha atividade. Por que eu deveria colocar meus filhos no Aleph Peretz? Hoje em dia, no mundo com tanta gente sem uma identidade, ter uma identidade hoje faz muito sentido. Pertencer a um grupo faz muito sentido. E o Aleph, assim como as outras escolas judaicas também, pretendem formar valores nessas crianças que permeiam por todas as suas vidas, amizades que vão durar por toda a vida. Logicamente que os aspectos acadêmicos, o desenvolvimento de competências socioemocionais são muito importantes e estão na base do nosso projeto. E a gente os entrega muito bem. Mas, como essência, a formação do ser humano, a formação de valores é o que eu acho ser mais importante na formação judaica da nossa escola. Anos atrás, Marcelo, a gente tinha certeza que mandar os filhos para uma escola judaica era garantia de conhecer nossas tradições, de estar integrado à comunidade e, como você observou muito bem, fazer amizades para a vida toda. Mas ficava uma preocupação com o lado pedagógico. A sensação que eu tenho, olhando de fora, é que pela consolidação, pelo tempo passado, isso não pode mais ser não é mais uma preocupação, seja para o Renascença, seja Beit Yaakov ou Aleph. Todos eles são modernos, estão absolutamente adjornados com relação à pedagogia. O que a gente pode esperar a mais hoje? Na verdade, as competências que se dizem do século XXI, criatividade, capacidade de trabalho colaborativo, capacidade de autoexpressão, agilidade na resolução de problemas complexos, todas essas competências elas são desenvolvidas tanto no campo acadêmico, mas também são desenvolvidas no campo das competências socioemocionais. Se você pegar uma escola de 20 ou 30 anos atrás, ela não cabe mais no mundo de hoje, ela precisa se rever. O Aleph ele tem um projeto o projeto pedagógico do Aleph ele permeia 3 eixos principais. O eixo acadêmico, o eixo do desenvolvimento dessas competências socioemocionais e a formação dos valores de caráter de um ser humano. Esses 3 eixos eles vão se costurando entre eles e vão dando potências uns aos outros. Se você me perguntar o que uma escola precisa ter, acima do que a gente tinha numa escola de 20 ou 30 anos atrás, é isso, é a capacidade de formação de valores, o eixo ético muito bem definido e o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Quantos alunos tem hoje? O Aleph hoje tem 850 alunos. 850 alunos? Sim. E as classes têm que tamanho? As classes têm entre 20 e 25 alunos. Que parece um número... É um número suficiente para que o professor dê conta de olhar cada um dos seus alunos dentro de sala de aula. O que os professores gostam na escola? A gente fez, engraçado você perguntar isso, que a gente fez uma pesquisa no final do semestre passado com professores, pais e alunos. E as 2 características principais da escola, vistas e percebidas por esses 3 personagens, é justamente o ambiente social que permite o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Vou esclarecer um pouquinho. Não se ensina a fazer uma pergunta, mas se você tem um ambiente onde é possível se fazer uma pergunta, esse ambiente é um bom ambiente escolar.
não se ensina a criatividade. Não. Mas se você tem um ambiente onde permita a criança, o aluno, colocar para fora as suas ideias, os seus pensamentos, isso desenvolve sua capacidade criativa. Puxa, eu vou fazer outras perguntas, mas eu vou dar uma paradinha agora para o nosso comercial. Ok, estamos de volta com Marcelo Davidovich. É gozado que o nome é escrito como se fosse italiano, é Davidovich, mas cada um fala de outra maneira. Sim. Eu imagino que na escola, como é que te chamavam na escola? Davidovich. Davidovich. Até onde eu me lembro, Davidovich. Muito bem. Ou pelo meu apelido que eu tinha. Eu estudei em escola judaica também, então eu era conhecido pelos meus apelidos. As crianças, né, os professores nos tratavam pelos nossos apelidos naquela época. E você era? Tetelo. Tetelo. Tetelo é alguma coisa a ver com Marcelo, eu espero. Meu irmão não falava meu nome direito, ele me deu esse apelido de criança. Marcelo, uma curiosidade. Como é que a escola aborda religião? Então, o judaísmo dentro da escola, ele não é encarado somente como uma religião, ele é encarado como uma civilização. Nós judeus somos uma civilização, de modo que nós temos a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa filosofia, as nossas expressões artísticas, as expressões literárias, as fontes literárias, de maneira que toda a formação judaica na escola está a serviço da formação de valores. Humildade, respeito, coragem, generosidade, empatia, tikkun olam, pensamento crítico, são valores onde a escola está colocando toda essa energia para formar seres humanos que estejam mais preocupados de como transformar a sua comunidade, a sua família e o mundo num lugar melhor. E fica por conta, então, das famílias, quaisquer que sejam as linhas religiosas adotadas. Exatamente. Dentro da escola, a gente tem famílias com linhas religiosas diferentes, mais ortodoxos, mais conservadores, mais liberais, gente progressista, gente conservadora. E dentro da escola, dentro do ambiente de diversidade cultural possível, a gente cuida de todas elas, a gente abraça todas as linhas possíveis. Me fala uma coisa, o que a gente pode esperar para o futuro de uma escola moderna como Aleph Peretz? O judaísmo tem dois valores essenciais, o amor e a liberdade. O amor pelo mundo, de querer sempre consertar o mundo, de fazer do mundo, da sua comunidade, um lugar melhor, e a liberdade do pensamento, a liberdade de você poder questionar tudo a todo momento sem sofrer constrangimentos quanto a isso. Um judeu, ele tem isso na sua base, e esse é o aluno que a gente quer formar. Um aluno onde ele tem a liberdade de escolha das suas profissões, a liberdade de onde ele vai se vincular com o conhecimento, em quais áreas do conhecimento ele vai se vincular, e de como que ele vai lidar com o mundo, como ele enxerga o mundo ao seu redor e como ele vai tentar melhorá-lo. Eu gostaria de conversar com você mais uma meia hora, mas nós temos que parar. Eu espero que a gente possa retomar essa conversa não muito à frente, ou quando a escola tiver alguma novidade, nós gostaríamos de estar entre os primeiros a saber. Com todo prazer. Tetelo, muito obrigado pela sua visita e o Mosaico volta já já. Muito obrigado para todos vocês.